Con dulce de calle se mueve la brujería, me dice el espíritu. El aceite. Siento unción, siento poder, siento autoridad, siento efectividad, siento dolor. Abre la boca, hombre de guerra, abre la boca, tráigame las almas rápido, tráigame las almas rápido. Mandaram esse vídeo pra mim e aí perguntaram o seguinte: Anthony, inclusive umas 3 pessoas de WhatsApp que mandaram pra mim, por isso que eu não vou falar o nome aqui, mas 3 amigos mandaram pra mim este vídeo. Quero mandar um abraço a todos vocês de WhatsApp, né? Todos vocês, tá bom? Que ajudam mandando matérias. E aí, alguém perguntou pra mim: Anthony, é normal isso? Normal não é. Tá? Normal não é. Isso é uma prova de que você pode criar o que você querer em questão de vertente religiosa. Você pode criar o movimento que você querer. Você pode criar a regra que você querer. Você pode criar o que você querer mesmo. Que tudo cabe. Em religião, tudo cabe. Eu não estou falando da fé das pessoas. Eu acho que o que eu acho errado é intolerância religiosa e o sensacionalismo entre eles para criticar outras religiões. Quebrar estátua, invadir território alheio para destruir. Eu sou contra tudo isso. Tá? Não precisa isso. A gente tem que conscientizar as pessoas. Tentar conscientizar. O maior erro do brasileiro, nós que somos de um país 90% religioso, é não querer usar a sua sã consciência. O que precisa é educar essa consciência. E não tem. E o nosso papel, o meu papel aqui é fazer o ser humano pensar. Algumas críticas que eu faço aqui, que para eles, para alguns deles, parecem zombaria, está zombando, né? Debochando. Não. Deboche é outra coisa, cara. Deboche é outra coisa. Zombaria é outra coisa. Eu posso fazer comédia, posso brincar, posso fazer o que for. Mas, quando você vê um vídeo como este aí que você está vendo, e outra coisa, e aí não é religião de matriz africana, não. Aí é uma vertente evangélica, pentecostal, criada neste estilo aí, desta forma aí, e com este movimento sensacionalista. Tá certo? E por que isso? Porque tudo cabe no meio religioso. Tudo cabe. Você pode inventar o que você querer. Se você quiser inventar uma vertente religiosa em que só aceita você adorar com os pés para cima e a cabeça para baixo, e você tem que tentar se equilibrar,
Tá tudo em casa. Você criou uma vertente. Deus você criou do seu jeito, da sua forma. Aceito, é religião. E as pessoas têm que respeitar isso aí. Se você quiser criar uma vertente que as pessoas fiquem peladas ou apenas com roupas íntimas lá dentro do seu culto, religião, aceite tudo. Se vocês quiserem criar vertentes da forma que vocês estão vendo aí, vestir esses roupões, saiões, tá? E sair rodando no meio da rua, gritando no meio da rua, pode, porque religião cabe tudo. Religião aceita tudo. Religião é igual aquele que o povo chama de container, né? Aquele container que a prefeitura manda colocar perto da sua casa, que você pode colocar o lixo que você querer lá dentro. O que você querer. Ali, dali pra frente, quem comanda é a prefeitura. Religião é a mesma coisa. Não tem diferença. Não é a fé. Você pode ter fé em qualquer coisa. Uma fé genuína. Mesmo que ela não funcione, mas tudo bem. Mas o problema todo, cara, é que a gente observa um país, infelizmente, afetado. E estão lá, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tentando aprovar leis para punir pessoas que criticam religiões. Tá? Eles querem aprovar essas leis. Eles querem que as pessoas racionais se calem. É por isso que eu digo para vocês, não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Mesmo porque eu não uso de intolerância, sou contra qualquer intolerância, e eu critico um sistema, um comportamento. Eu critico tudo que é negativo dentro da religião, não é a fé alheia de pessoas. Mas não aparece ninguém no Congresso Nacional para aprovar uma lei contra... Está gritando no meio da rua, pulando, rodando no meio da rua, tirando a concentração de pessoas que estão ali no seu movimento de trabalho. Não, porque para eles tem que acontecer isso, é o evangelismo. O evangelismo tem que acontecer. É? Poderia também aprovar uma lei, ter alguém lá para lutar por uma lei, para fazer investigação profunda dentro de todas as vertentes religiosas onde entra muito dinheiro, rios de dinheiro, onde o dinheiro é canalizado e você não sabe para onde vai. Uma parte você vê nos bens dos pastores, dos líderes, aí você vê. E outra parte você não vê, você não sabe. Tinha que ter uma investigação. Tinha que ter lei também, sabe pra quê? Para responsabilizar profeteiro da mentira que tá aí na internet, profetizando coisas ruins para o Brasil. Destruição, jogando medo e pavor nas pessoas religiosas. E isso causa um mal tremendo. Então é o seguinte, quando eu vejo uma cena como esta, isso aqui não é nem pra rir, cara, nem pra fazer piada. Isso aqui é para ficar realmente preocupado com o que é que a religião é capaz de fazer na mente humana e principalmente dos nossos brasileiros. Uma coisa eu digo para vocês, eu tenho um pouco mais de 5 anos, 6 anos, pouco mais de 6 anos de Racional. Um pouco mais de 4 anos na plataforma aqui. Eu já vi coisa, já me mandaram tantas coisas. E isso não resta nenhuma dúvida de que não há nenhum Deus em lugar nenhum. Você inventa o Deus que você querer. Por isso que eu vou dizer sempre, não existe ex-ateu. E nem nunca vai existir ex-ateu. Tá? Porque uma vez ateu, a tendência é se blindar mais ainda de qualquer mentira religiosa. Quando ele diz que ele é ex-ateu, ele nunca foi ateu. Ele é mentiroso, ele tá mentindo, ele nunca foi ateu. Ou ele pensava que ele era ateu.
Porque não tem como você ver o que está acontecendo a cada dia e você acreditar que tem um Deus por aí monitorando alguém. Olha o nível que a religião faz na mente humana, gente, a ponto de surtar essas pessoas e estarem pulando, rodando no meio da rua, parecendo... Cara, eu tenho que falar algumas coisas aqui, mas tem coisas que eu tenho que deixar de lado. Tá bom? Para que eu não possa passar do meu limite de crítica aqui. Tem uns vídeos aí de uns mentirosos, charlatães e picaretas aí com canais da internet, que até alguns amigos mandam pra mim. Quando eu vejo o vídeo, que eu vejo que são esses charlatães aí, eu falo, não manda pra mim não. Porque se eu fazer um vídeo deste cara aqui no meu canal, é como se o meu dia estragasse o dia todo. Tem um infeliz aí, um mentiroso que era pra estar preso, que tá o tempo todo mistificando, dizendo que o Brasil vai ser invadido pela China e que vai ter guerra aqui, vai matar todo mundo, vai destruir todo mundo e vai ter isso, que vai ter aquilo, e começa a pegar alguns acontecimentos fora do país para trazer pro Brasil. Ele fica lá no meio do mato dizendo que Deus mostrou, mentiroso, charlatão e picareta. Vocês sabem de que eu estou falando? Era para estar preso, sem fiança, profetizando lá na cadeia, vendo o sol nascer quadrado. Ou então receber da justiça uma responsabilidade de provar o que ele está dizendo, ou então prestar um serviço comunitário a favor da população. Até aprender a não falar mentira, porque quando a gente mostra vídeos aqui, alguns vídeos que são públicos aqui, de algumas bizarrices, a gente mostra as realidades que estão acontecendo. Um vídeo desse aí é uma realidade de que a mente humana, ela está totalmente tomada por uma ilusão, uma fantasia religiosa. E não tem outra coisa, cara. Já pensou? Pessoas lúcidas, que não são crianças, no meio da rua, rodando, parecendo peru doido, peru maluco. Né? Eu acho que é um tipo de coisa que eles fazem aí que eu penso assim, claro que ninguém vai fazer isso jamais, gente, o que eu vou falar aqui, e pegar assim, uma dose de pinga, abrir a boca de um peru e colocar. Quando aquilo subir pra cabeça do bichinho e ele sai rodando. Eu penso assim, deve ser assim, sair rodando assim, ó. Tem gente que faz essas maldades, viu, gente? Mas tá errado. Porque os animais, sendo irracionais, são muito mais lúcidos às vezes do que certos seres humanos. Isso não tem cabimento, não existe isso, gente. Os hospitais estão lotados de pessoas precisando de cura. Não tem um que consegue curar ninguém com a sua fé. Violência correndo solta. Aí você vê um negócio desse, você não vai mostrar e não vai criticar? Não vai criticar. Com certeza absoluta. Será que a pessoa não pode ter uma fé em alguma coisa sem precisar isso? Se entregar ao ridículo, se expor tanto assim? Será que não? Porque tem gente que tem... eu conheço pessoas aqui que eu converso que não são nem sal e nem açúcar, como dizia minha avó. Tem fé. Tem um senhor aqui perto aqui, que eu acho interessante. Se você for conversar com ele, ele diz que acredita em Deus, que ele tem fé. Ele fala. Mas ele já falou que ele não investe em nada disso. Que a aposentadoria dele é para investir nele e na família dele. E que ele acredita que Deus existe, ele acha que Deus existe, ele acha que não veio nada por acaso, mas, contrapartida, ele diz o seguinte: para mim, todas essas igrejas estão erradas. Todas foram criadas por homens e todas as religiões. Então não consigo acreditar em nada disso. Mas para mim existe alguma coisa aí que eu desconheço, não sei o que é, mas está aí em algum canto. Ele não é nem agnóstico, porque o agnóstico ele tem aquela dúvida se existe ou se não existe. Ele não, ele acha que existe. Ele tem crença, ele tem uma influência religiosa. Ele não é religioso, ele tem uma influência religiosa, uma crença. Mas a forma dele crer é uma forma que não agride ninguém, não é sensacionalista, não se entrega ao ridículo e tem fé.
Então por isso que eu não critico este tipo de fé. Por isso que eu falo que a minha crítica aqui é sistema, religião, por vertentes, comportamento, charlatanismo, picaretagem, vigarice religiosa. As minhas críticas são voltadas a isso. O engano que essa liderança faz para tomar dinheiro dos fiéis. Essa é a minha crítica. Estou a favor de pessoas que precisam ser protegidas desses líderes religiosos mentirosos que estão aí enganando todo mundo. O Brasil é enganado. Então eu fico pensando, em que ponto nós chegamos em pleno século XXI? Eu não preciso ver nada mais. Eu já vi de tudo nesta vida. Eu acho que se tiver mais alguma coisa que eu nunca vi, em questão religiosa, deve ser muita pouca coisa, porque tudo que não presta já foi exposto através da internet aberta. E é por isso que eu digo, quanto mais ateu você vai ser. E isso não é problema nenhum, sim uma qualidade. Eu não estou dizendo que você tem que ser ateu e que o ateísmo é verdade absoluta. Eu nunca falei isso aqui. A verdade absoluta, sabe o que é? É você viver a vida do jeito que a vida é, independente de ter fé ou não. Agora, não financiar charlatão. Você não precisa ser ateu. Eu já falei várias vezes. Não precisa ser ateu. Não é todo mundo que tem a estrutura mental de ser ateu. Não, cara, não é todo mundo. E se for para você se tornar um ateu e depois você achar que a vida não tem valores, porque sentido ela não tem, que não tem valores e sair aprontando, aí você não tá preparado para ser ateu. O ateu é aquele que reconhece que não tem nada aí para intervir e vive a vida de forma humana, física. E o ateu racional e o ateu humanista, que eu sou um ateu humanista, independente de crença ou descrença, o ser humano tem que ser protegido. Eu me preparei muito para hoje eu dizer, sem um pingo de medo, que eu sou ateu. Ateu convicto. Eu uso até uma expressão, ateu por excelência. Porque para mim, não estou dizendo que é verdade absoluta, mas para mim, é algo que faz você entender que você não precisa de deuses para sobreviver nesta terra. Você precisa tão somente de você, de seres humanos e da ciência para continuar vivendo. É isso aí. Eu fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.